Shalom, shalom, Haverins, irmãos, irmãs, filhos de Israel, Bnei Israel, criancinhas de Israel. Bora começar mais um? 40, até o versículo... Ih, o papel não está aqui. Mas é até acabar, eu acho. E sucedeu que, depois destas coisas, o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu amo, o rei de Mitzrayim, o faraó. E Faraó ficou aborrecido contra os dois, dos seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E eles colocou na prisão, na casa do capitão da guarda, cuja prisão era no lugar onde Iah-Rosef estava preso. O capitão da guarda incumbiu Iah-Rosef para com eles, e ele o serviu. E eles continuaram por muitos dias na prisão. E eles sonharam um sonho, cada homem o seu sonho, em uma noite, e cada homem conforme a interpretação de seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E Iah-Rosef veio até eles, em uma manhã, para verificar acerca deles. E viu que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão na casa de seu amo, dizendo: Por que vós olhais com semblante triste hoje? E eles disseram: Nós sonhamos um sonho, e não existe ninguém que interprete os sonhos sobre isto. E Iah-Rosef disse-lhes: A interpretação pertence a Elohayim. Por favor, conte a mim. E o mordomo Mor contou o seu sonho a Iah-Rosef e disse-lhes: Em meu sonho eu vi uma videira, estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se houvesse brotado. As flores dela se estendiam para fora, e os cachos dela tinham uvas maduras, e o copo de Faraó estava em minha mão. E eu os levei até as uvas e espremi no copo de Faraó, e eu entreguei o copo na mão de Faraó. Então Iah-Rosef disse-lhes: Esta é a interpretação dele. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó erguerá a tua cabeça e restabelecerá o teu lugar de antes. E tu entregarás o copo na mão de Faraó, na mão dele, como no passado, quando tu eras o seu mordomo. Mas lembra-se de mim quando isto for bem contigo, e mostre piedade para mim. Por favor, faça menção de mim ao Faraó, e leve-me para fora desta casa. Pois eu realmente fui roubado da terra dos hebreus. Aqui também eu não fiz nada para que eu pudesse estar colocado no calabouço. E Iah-Rosef pediu ajuda para o cara caso ele fosse liberto, né? Mas esse cara vai se esquecer dele por um tempo. É mole? Então 3 ramos são 3 dias, né? E você está vendo aqui também, eu vou contar um negócio. Toda vez que alguém sonha, é uma profecia. Você já reparou nisso? Então Iah-Rosef sonhou com a lua, com o sol, se curvando a ele e as estrelas, e as 11 estrelas. Iah-Rosef também sonhou que os feixes dos irmãos dele se curvavam para o feixe dele, não foi? E o faraó também vai sonhar. Então, aquilo ali é o quê? Uma profecia. E aí, os caras lá no Novo Testamento falam assim, mas pode comer carne de porco, porque Pedro foi arrebatado aos céus, né? E lá o anjo falou assim para ele assim, pode pegar de qualquer carne para comer, né? Aí ele falou assim, eu nunca comi coisa que não é caxa, Pedro falou. Aí o anjo falou assim, como você quer falar que não é caxa e aquilo que Yahweh purificou, né? Só que nessa situação fala que Pedro estava sonhando. Tá entendendo? Que nem José, que nem esses caras aqui, que nem o faraó. Então o sonho é o quê? Uma profecia. Para quê? Para o futuro. Você sabe o que quer dizer aquele negócio de Pedro lá?
que no futuro os gentios iam falar assim: ai, irmão, mas Yahweh purificou os animais, então a gente pode comer. E não é exatamente isso que a igreja fala nos dias de hoje? Tá entendendo, guerreiro? Depois você pega na internet aí e lê essa passagem. Por quê? Porque era um sonho. Tá entendendo? Eu não vou pegar essa passagem aqui para ler não, porque mais para frente a gente vai pegar ela numa paraxá. Então quando chegar lá, a gente já vê esse negócio aí certinho. Mas do mesmo jeito que aqui tá falando sobre sonhos e sobre profecias, né, lá também é. Aí os caras falam assim, não, mas hoje pode comer, porque Pedro, o anjo chamou a atenção dele, falou assim, mas Yahweh purificou esses animais aí, você pode comer agora. E é exatamente isso que a igreja fala que é para fazer nos dias de hoje, né? Ah, Israel, agora eu já sei por que que... Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo onde que esse negócio vai parar? Os caras não lê as escrituras com uma mente israelita, aí fica falando que você pode fazer tudo. Poder você pode comer carne de porco, poder você pode comer carne de camarão, mas faz bem, é bom para a saúde? Não. Vai lá, fica à vontade. Eu não como. Carne de jacaré, carne de cobra. Você quer comer uma carne de urubu, meu irmão? Né? Já que tudo foi purificado, não é o que entra pela boca que contamina, né? É o que sai, né? Então come uma carne de urubu, meu irmão. Já que não é o que entra pela boca que contamina, né? Vocês distorceram essa passagem que o Mashiach fala. Come uma carne de sapo, de rato. Tem coragem? Mas a carne de porquinho pode, né? Tá entendendo, meu irmão? Pega uma lesma e come. Uma barata. Tem coragem, irmão? Ah, não, essas coisas aí é muito nojenta, mas o porco não é, né? Ah, não, o porco é mais limpinho, né, irmão? Você pode comer de tudo, porque Yahweh purificou tudo. É isso que fala na passagem de Pedro? Agora você já sabe. Aquilo ali é uma profecia, guerreiro. De que o que os cristãos iriam falar no futuro. Né? Não está liberando você para comer. Tá? O contrário. Está falando profeticamente o que vocês iriam falar. Bom, vamos lá. Vamos ler. A galinha tá saltando ali na minha despensa, de certeza, filho. Ai, ai, tô até escutando o barulhinho dela em cima da minha mesa lá. Então Yahushua disse, essa é a interpretação do seu sonho. 3 anos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te erguerá a tua cabeça e restabelecerá no teu lugar antes que... e tu entregarás o copo de faraó nas mãos dele, como no passado, quando tu eras o seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando isto for contigo. Mostre piedade, mostre hesed, favor imerecido, mostre graça para mim. Por favor, faça menção de mim ao faraó e leve-me para fora dessa prisão. Pois eu realmente fui roubado desta terra dos hebreus, da terra dos hebreus, e aqui estou sem ter feito nada. Me puseram nesse calabouço. Quando o padeiro ouviu, viu que a interpretação era boa, ele disse a Yahushua: também estava em meu sonho. Eu tinha 3 cestas brancas em minha cabeça. E na cesta do topo havia todo tipo de qualidade de comida assada para o faraó.
e os pássaros comiam dessa cesta sobre a minha cabeça. E Yahusef respondeu e disse: esta é a interpretação dele. As 3 cestas são 3 dias. Ainda dentro de 3 dias o faraó degolará a sua cabeça e pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne. Quer dizer, não foi tão boa assim a interpretação, né? E sucedeu que no 3º dia era o aniversário do faraó. Aniversário. Só pagão comemora aniversário, né? Você lembra lá quando o Herodes foi comemorar o aniversário? João Batista morreu, né? E aqui? Aqui também, né? O padeiro vai morrer, né? Então, quando você está perto dos outros não estou falando que é errado você comemorar o aniversário, não, mas assim. Porque assim, se você tem um segundo nascimento, significa que você tem um primeiro. Né? Não é errado você falar assim, oh, parabéns, muitos anos de vida tal. Mas ir lá numa comemoração, cantar Ratimbum, você sabe o que significa isso, meu irmão? Né? Só os pagãos que comemoram aniversário. E você está no meio deles, como é que faz? Vai lá. Será que é certo? Não sei dizer, né? E toda vez que alguém comemora o aniversário aqui nas escrituras, aqui tem morte envolvida, né? No caso aqui do faraó é o padeiro. No caso de Herodes é João Batista. Para e pensa. Apertar start aqui para ver o que a galinha tá aprontando ali, porque eu tô achando que ela tá comendo tudo em minha comida. Bom, então às vezes a gente fica muito envolvido no aniversário do faraó, né? Mas nesses aniversários meio maluco, sempre alguém paga o preço, né? Ainda dentro de 3 dias o faraó te degolará e pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne. E sucedeu o quê? No 3º dia era o aniversário de Faraó, e logo ele fez um banquete a todos os seus servos. E ele elevou a estima do capitão Mor e do padeiro Mor. E ele levou a estima do mordomo Mor e do padeiro Mor entre seus servos. E ele restituiu o mordomo Mor novamente no seu cargo, seu mordomo. E ele entregou o copo em sua mão de Faraó. Mas ele pendurou o padeiro Mor conforme Yahusef tinha interpretado. Ainda o mordomo Mor, o principal, não se lembrou de Yahusef, mas o esqueceu. Tá entendendo? Quando você depende de um pagão para falar bem de você. Mas assim, o que Yahusef tinha interpretado aconteceu exatamente. E aí lá no Novo Testamento, lá quando Pedro sonha, agora você já sabe, meu irmão, o que significa aquilo. Né? É o quê? É uma prefiguração do que os outros ou a igreja iria falar no futuro, não tão distante assim. Né? Como que você pode falar que esses animais são impuros, sendo que o Criador abençoou todos eles? Pode comer de tudo, irmão, sabe? Que não tem problema nenhum. Então come uma carne de rato, meu irmão. Come uma carne de urubu, um sapo, uma barata, um escorpião. Se pode comer de tudo, porque não é o que entra pela boca que contamina, assim, que o que sai, significa que você pode comer essas porcarias aí também. Né? Ou você fala que pode comer de tudo só por causa do porquinho que você gosta do bequinho, né? Ah, o bacon não tem problema não, né? Mas a carne de urubu não tem problema. Tem problema, né? A carne de sapo, carne de barata, né? Quer dizer, você está distorcendo as escrituras para comer aquilo que você quer, que você gosta. Né? O porco pode. O camarão pode. Né? Porque é gostosinho, né? Você sabe que o porco é o que come as porcarias da terra. E o camarão é o que come as porcarias do mar. Esses dois aí pode, né? Porque a carne dele é gostosinho, né?
Mas o urubu não pode não, né? Olha quem que chegou. A mamãe da Zenate. Oi, mamãe da Zenate. Vamos abrir para vocês ver ela? Né? Porque já acabou mesmo, né? Agora você já sabe o que tá escrito lá na... Olha lá a mamãe da Zenate. Oi, mamãe da Zenate. Olha lá a Zenate. Vamos ver a Zenate tomando PT? Vai lá, filha, mamar. Ai, que bonitinho. Tô com fome, tio. Tô com fome, tio. Aí, se eu dou banho nela, depois essa mãezinha aqui não vai querer. Ela vai sentir o cheiro da Zenate, que tá diferente, depois ela não vai querer mais dar mamar pra ela, tá entendendo? Por isso que eu não fico com ela muito no colo. Por isso que eu não dou banho nela, né? Porque senão ela perde o cheiro. E aí depois a gente perde a Zenate, né? Tá entendendo? Então, sonhos são o quê? São interpretações para tempos futuros. Mas também tem um monte de gente aí, eu sonhei. Eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, e veio do céu, eu acho. Né? Meu irmão, a maioria dos seus sonhos, né? Desculpa falar, você não vai conseguir discernir quando for do Criador, quando não for. Tá? A maioria das pessoas vai ver 2 ou 3 milagres na vida. Né? E inspiração divina, divina mesmo, né? Você vai ver todos os dias, mas assim, milagre, coisa que você não consegue explicar de jeito nenhum, né? Você vai ver poucas vezes. Com exceção ao povo de Israel, que viu os 10 prodígios do Criador sendo lançados no Egito, né? E pode ser que você seja bem-aventurado e veja milhares de sinais, né? Mas é pouco provável. Né? Não é para todo mundo que isso acontece. Né? Mas você se acha mais iluminado do que todos, que todo mundo gira em torno de você. Não é bem assim que funciona. Tá? Então tente ser um pouco realista e pare de espiritualizar um pouco a coisa. Não estou falando que espiritualizar é ruim, não. Né? Também não estou falando para você não espiritualizar nada. Tá? Mas também não fica no mundo de Bob. Porque o menino do cabeção lá que vivia no mundo da fantasia. Tá? Porque o Criador usa as pessoas, muitas vezes, e por que ele vai manifestar coisas impossíveis, sendo que ele pode usar pessoas muitas vezes? Né? Então, às vezes, você vai ver um milagre acontecendo através de outra pessoa, te ajudando, coisas do tipo, né? Né? Mas coisas inexplicáveis, né? A chance de você ver isso o tempo todo, que nem o pessoal acha, né? É um pouco provável. Então, eu vou ser bem realista. Né? Você vai ver no meio israelita essas coisas inexplicáveis? Claro que vai. Né? Claro que vai. Pode ser que você tenha mais sucesso do que outros em ver a chance disso acontecer. Né? Opa, com certeza. Né? Mas acontece que tenta se manter no normal, não bitolar demais, tá? Por quê? Porque no cristianismo tudo é milagre. Milagre. Ai, aconteceu isso. Milagre. Ai, que aconteceu isso? Milagre. Ai, aconteceu isso. Então os caras espiritualizam demais lá. Receba a cura, receba a salvação, receba a bênção, a prosperidade, receba isso, receba aquilo. É só recebendo, né? Mas as coisas para israelita a gente sabe que não é tão fácil assim. Você vai ver muitos sinais e muitos prodígios de salvação, né, de correção. Por quê? Porque o Criador ele vai fazer as coisas conforme o plano dele, não os seus. Tá? Ele tem um plano de salvação para todos. E não para um só, que é só você. Né? O plano de salvação é para quem? Para Israel. Então muitas vezes você pensa assim, o plano de salvação é só para mim e para minha casa. Como se você fosse a última bolacha do pacote. Não, guerreiro. O Criador tem que seguir um plano. Para quê? Para que todo mundo seja beneficiado. E não só você que é bonitão.
Ou não só eu que sou bonitão. Ou fulano que é o bonitão. Tá entendendo? Então, assim, espiritualizar é bom, né? Mas mantenha isso no nível normal, tá? Para que você não se decepcione e também não fique empolgado demais. Tá entendendo? Né? Não fica achando que o negócio é que nem na igreja, não. Ah, tudo é milagre, né? Você vai ver os sinais? Vai, né? Conforme você for estudando aqui, você vai ver sinal todo dia, bem dizer. Né? Por quê? Porque as coisas que você estiver estudando durante a semana, as mesmas coisas vão acontecer com você. A mesma coisa que você está face a face com o Criador estudando diretamente. Entendeu? Que nem aconteceu comigo, que nem aconteceu com todos os israelitas que eu conheço. Né? Então, isso é ótimo? É ótimo. Né? É um teste face a face com o Pai. Né? Você vai na igreja lá, você sente uns arrepios, né? Uma presença do Criador ali, ótimo. Né? Mas e se você sentir isso durante a sua semana toda? Não seria bem melhor? É isso que vai acontecer com você, estando aqui com a gente estudando. Mas, né, não pegue pesado demais com essas informações que eu estou te dando, nem pegue leve demais. Mantenha numa balança, mantenha um negócio equilibrado, sempre. Né? A diferença do veneno do remédio é a dose. Tá? Não fica dando uma de maluco, não, que aqui não é igreja do RTT, não, tá? Ou do Caicai. Tá entendendo? A igreja do RTT ou do Caicai é foda, né? Desculpa a expressão, meu irmão. Desculpa a expressão. Né? Tinha um irmão que era dessa igreja do RTT aí. O João. O Kefa, Riquefa. Eu não sei nem da vida dele mais. Ele participava da congregação lá. Ele falou que era dessa igreja do RTT aí. Ele falou assim: meu irmão. Quando eu participava desse negócio, eu espiritualizava demais. Eu achava que era do Criador e não era. O cara falou isso pra mim. Eu fui ver, era outras coisas, meu irmão. O cara falou isso pra mim. Tá entendendo? Você sabe aqueles pastor que passa, tira o paletó e sai passando nos outros assim, vai caindo um atrás do outro? Tinha gente lá na congregação lá que era dessas congregações aí, maluca. Ou de repente o cara matava todo mundo dentro da igreja e depois ressuscitava de novo. Você já viu esses negócios aí? Muito louco, né, cara? Aí ele falava que o cara foi pro inferno, o outro foi pro céu, né? Aí falava: ó, esse irmão aqui, ó, tá vendo um anjo, ele tá lá no céu, o anjo levou ele lá pro céu. Ó, esse aqui, ó, foi lá pro inferno pra ver as coisas que tinha lá embaixo, lá, ó. E todo mundo acreditando. Não beira a heresia. É heresia. Né? Bom, mas isso daí é. E pra que eu vou ficar falando dos outros, perdendo meu tempo, né? Eu acho que você vai perceber isso conforme a gente for estudando. E se você é de alguma dessas igrejas aí, né, do Caicai, do RTT, é problemático, meu irmão. Esvazia o copo. É o que eu posso te falar. Né? Porque a chance de as coisas ir mal para ti, né, é muito grande. Que nem era para mim também. Eu acreditava nessas coisas tudo. Hein?
acreditava nesses pastores que falavam que via demônio, que via anjo, que via isso, que via aquilo, que via, né? Eu não acreditava nesses negócios tudo aí também. Beleza? Bom, shalom, shalom, que Allah abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. E é isso aí, vamos pro próximo vídeo. Tchau, tchau.